Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer isso com alegria. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Profetize uma noite de vitória na vida do teu irmão. Declare uma noite de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Uma noite de encontro, que o Senhor possa abrir os olhos do teu entendimento, para que você possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós pela palavra nessa noite, que possa trazer esclarecimento, sabedoria nesse tempo de confusão, nesse tempo de desvirtuamento da palavra, nesse tempo de falta de raízes. Que Deus possa de fato abençoar muitíssimo o teu coração. Temos meditado ao início do nosso culto no capítulo 119 dos Salmos, e eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá de novo, Salmo 119. Nós vamos ao versículo 9 hoje. Estudamos o 5 na quarta-feira passada. Os seguintes dessa primeira estrofe, que é composta por 8 versículos, dizem respeito ao mesmo assunto. Nós vamos entrar na segunda estrofe do Salmo, que é o versículo 9. É um momento que a gente chama de gotinha de sabedoria, de meditação para o nosso viver cotidiano. E o versículo 9, você já abriu o Salmo 119, amém? Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra. Amém? Vamos todos juntos, mesmo na sua versão. Deixa eu ver como é que está lá, vamos lá? Como? Muito bem, quase igualzinho, né? Repitam após mim. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. Amém? Pode sentar um pouquinho. Onde você lê a palavra jovem aí, pode ser traduzido também por homem. E essa tradução de homem, onde está jovem, não é homem do sexo masculino, mas o homem no sentido genérico. Como purificará o homem o seu caminho? Como purificará o ser vivente, o ser humano, o seu caminho? Como é que a gente pode tornar o nosso caminho puro? Como é que eu posso aplainar o meu caminho? Como é que eu posso tornar o meu caminho um caminho que, em trilhando-o, me faça uma pessoa feliz e me dê a certeza de que ao final dele eu vou olhar para trás e dizer: valeu a pena. Como é que eu posso purificar o meu caminho? O autor dos Salmos responde: observando de acordo com a tua palavra. Nesse versículozinho tem 3 verdades aqui rapidinhas que eu queria deixar com vocês. Primeiro, a necessidade que nós temos de caminhar num caminho puro. Como purificará o jovem o seu caminho? Ele está dizendo: olha, o caminho precisa ser purificado. Não há como ter qualidade de vida vivendo num caminho impuro, vivendo num caminho sórdido. Ninguém tem paz vivendo num caminho promíscuo, num caminho iníquo. Ninguém consegue dormir em paz sem ter a sensação de que durante o dia seu caminho foi um caminho que valeu a pena ser trilhado. Por isso nós vivemos num tempo onde os seres humanos são carcomidos pela culpa, são agentes de violência, são agentes de corrupção, de abuso de poder. O ser humano perdeu a capacidade de amar, de ser solidário, porque quem não ama precisa se impor de alguma forma, geralmente pela violência. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? Por isso a gente vê tanta morte, porque matar é muito fácil, irmão. Matar é fácil, não sei se você sabia disso, sabia? É muito fácil matar. Pega uma pistola, bota a mão no gatilho e aperta. É simples. E aquele projétilzinho que sai de dentro de uma pistola, na cabeça do outro, mata. Agora, se de um lado matar é fácil, dar vida é fácil também? Não. É muito mais fácil matar do que devolver a vida.
fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Muito mais fácil. É muito mais fácil você abrir a sua boca para agredir alguém, dizer você é um safado, sem vergonha, filho disso, filho daquilo, do que dizer me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Do que dizer eu me equivoquei, você estava certo. Eu me excedi. É muito mais fácil ser agente do mal do que ser agente do bem. É muito mais fácil tirar a vida do que devolver a vida. É muito mais fácil acusar do que pedir perdão. Por que a gente vê mais acusação, morte, ignomínia, violência? Porque o caminho do homem ficou impuro. E ele se tornou incapaz de ações do bem. E aí nós vemos essa qualidade de vida deteriorável, desgraçada que a gente vê hoje, irmão. Cada dia que eu vivo e me encontro com gente, eu fico mais assustado com o que eu vejo. Mais assustado. Porque o caminho do homem está em estado de putrefação. E Deus está dizendo assim, olha, caminhos, todos nós temos o nosso. E esse caminho, para que ele valha a pena, ele precisa ser um caminho puro. Ele precisa ser um caminho que, se precisarmos voltar por ele, tenhamos a alegria até de retornar, até de começar tudo de novo, porque o nosso caminho foi puro. Agora a gente, quando não consegue purificar o nosso caminho, vamos gerando mal, impureza, a nossa vida vai ficando pesada, 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 pesada. A vida vai perdendo sentido, vai perdendo sabor, vai perdendo a cor. Cada dia que a gente acorda com menos vontade, a gente vai desacreditando dos homens, a gente vai desacreditando de que dias melhores virão, a gente vai perdendo o sonho, a gente vai perdendo a capacidade de refletir e de pensar que amanhã vai ser melhor do que hoje. A gente vai vivendo hoje como se hoje de fato fosse o último dia da nossa vida. A gente troca o que mais deseja na vida por aquilo que a gente mais deseja no momento. A vida se embaça. Aí esse texto me diz assim, gente, eu vou falar sobre um pouquinho, no estudo sobre reencarnação, eu vou falar sobre vida, não é? Esse texto está me dizendo que viver vale a pena, que trilhar nosso caminho vale a pena, mas quando o nosso caminho é puro. Caminhos existem para serem puros. A segunda lição que nós temos aqui é que se o meu caminho precisa ser puro, esse texto também me ensina que eu não posso descuidar dos meus passos. Porque de um lado ele diz, como purificará o homem o seu caminho? Observando. Ficar ligado nos nossos atos, nas nossas atitudes. Vigiar os nossos passos, irmãos. Ter cuidado em quais negócios nós nos metemos, com quem a gente se relaciona. Tem gente que não gosta de ouvir isso não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Há gente com a qual você não deve se relacionar mesmo. Mas pastor, a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura? Tem. Prega o evangelho para ele. Sempre que se encontrar com ele. Mas você não precisa sentar na mesa com ele todo dia, desenvolver comunhão com ele, receber a influência dele, ser alguém que absorva os valores dele, porque você vê que os valores dele são produtos de um caminho puro. Caminho puro. E os protótipos dessa geração são sempre os que geram violência, são os valentes, são os que morrem mais cedo. Os ídolos dessa geração são os traficantes. Você que tem 40 aí, antigamente a gente brincava de polícia e ladrão, lembra disso? A gente brigava porque todo mundo queria ser polícia, porque polícia prendia ladrão. Hoje, os moleques querem ser bandido. Aí você fala assim, mas bandido morre cedo. Ah, mas ele tira onda. Vocês preferem tirar uma ondinha de poder de 2 anos do que viver 50. E esse texto me ensina que eu preciso observar os meus caminhos por uma simples razão. Eu sou um péssimo inimigo de mim mesmo. Se o Neil descuidar, o Neil leva o Neil para caminhos equivocados. Porque dentro de mim há desejos, dentro de mim há ambições, dentro de mim há distorção de caráter, dentro de mim há pensamentos impuros, dentro de mim há um monstro com desejo de se vingar da vida. Porque eu sou um homem caído, você é um homem caído.
Nós somos seres contaminados pelo pecado. E se a gente deixar a vida nos levar, a gente vai acabar praticando mal. Então esse texto está dizendo, observa teu caminho. E observar caminho é muito simples. Olha onde você estava há um mês atrás, olha onde você está hoje. E veja se você hoje está melhor do que há um mês atrás. Estou no mesmo lugar, pastor, então pega um ano. Veja se de um ano para cá você melhorou ou piorou. Veja como é que está a sua relação com Deus de um ano atrás, de um ano agora. De um ano atrás e agora. Vê se você cresceu na graça e no conhecimento de Jesus, ou se você está perdendo a alegria de estar na presença dele. Olha para o teu casamento há um ano atrás, olha agora. Veja se está a mesma coisa, melhorou ou piorou. Se piorou, por que piorou? Um dos dois está fenecendo na qualidade de vida. A gente não para analisar nosso caminho, para cair na real e falar assim, pô, o que está acontecendo contigo, cara? Você não é mais o mesmo. Você não sorri mais, você não celebra mais, você está se afastando dos amigos, você está se afastando das amigas, você está afastando-se da palavra de Deus, teus relacionamentos são todos do lado de fora, você não tem mais comunhão com ninguém que tem comunhão com o Espírito Santo. Veja como tua vida está se deteriorando. Então observa o teu caminho, e se você percebe que o teu caminho está se tornando impuro, meu irmão, nosso caminho é muito curto, nossa vida é muito curta, não dá para perder tempo na vida. Não dá. Caminho precisa ser puro. E esse texto me ensina que por causa disso eu não posso me descuidar. Porque se eu não tiver disciplina, eu me perco. Quando eu digo eu, entendam nós. Por último, se eu tenho necessidade de purificar meu caminho, e por causa disso eu não posso me descuidar dos meus passos, preciso observá-los. Terceiro, esse texto me ensina que eu só posso purificar meu caminho observando a palavra. A palavra é o prumo, a palavra é a régua, a palavra é o que dá o equilíbrio. Agora perceba que toda vez que nós estamos transformando o nosso caminho num caminho tortuoso, a primeira coisa que acontece conosco é nos afastarmos da palavra. É o menor contato com a palavra, porque a palavra é o nosso prumo. Ela é a nossa bússola, ela é o que dá o norte da nossa vida, norteia a nossa vida. E a Bíblia está dizendo assim, olha, você quer que teu caminho seja um caminho que vale a pena ser seguido? Quer que a tua vida seja uma vida que ao final você olhe para trás e diga, valeu a pena? Observa teu caminho pela palavra. Porque hoje existem tantas vozes no mundo, irmão. Voz da filosofia, voz da religião, voz dos sábios da sabedoria humana, que falamos na quarta-feira passada, é terrena, animal, diabólica. Voz da opinião pública, voz do diabo, voz de Deus, voz de todo mundo. Voz da ideologia, voz da consciência, voz do inconsciente coletivo. Vozes, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua filosofia. Todo mundo dono da sua verdade, a verdade não é mais absoluta, é relativa. E o Senhor está dizendo, olha, no meio de tantas vozes, ouça a voz do Senhor na sua palavra. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, irmão. Quem anda por vozes modais da moda da vida, vozes que aparecem a cada instante da história humana, vai se perder. O Senhor está dizendo, olha, eu quero que você tenha uma vida equilibrada. Quero que você tenha uma vida que não descambe nem para o desespero, nem por euforismo. Uma vida que não se ensoberbeça com a prosperidade. E uma vida que não feneça pela adversidade. Eu quero que você saiba viver tanto a dor como a alegria com equilíbrio. Porque nem a alegria é para sempre, nem a dor é para sempre. Precisamos saber viver dor e alegria com equilíbrio e atravessarmos a ambas com saúde. E o Senhor está dizendo, equilíbrio no nosso caminho, na nossa vida, só se for pela palavra. Eu acho que chegou o tempo, minha ovelha amada, essa palavra é para você. Chegou o tempo de você parar de correr atrás. Como é que está a vida, irmão? Pastor, estou correndo atrás. Daqui a 5 anos, e aí, irmão, como é que está? Pastor, estou correndo atrás. E aí, irmão, como é que está? 10 anos depois, estou correndo atrás. Tu vai correr atrás a vida inteira, irmão? Quando é que você vai passar à frente, meu irmão? Quando é que você vai ser campeão? Quando é que você vai chegar lá, meu irmão?
Quando é que você vai tomar posse? Quando é que a tua vida vai chegar na tua vida? Quando é que você vai olhar para frente e dizer assim: caramba, glória a Deus, acordei mais uma vez. Glória a Deus, acordar é uma bênção. Vou ter um dia de tribulação, de adversidade. Hoje vou encarar aquele cliente, vou encarar aquela reunião, vou encarar aquela prova, aquele concurso. Mas eu sei que o Senhor é comigo, porque o meu caminho é puro. O meu caminho é um caminho que dá para Deus trilhar nele. Deus consegue trilhar esse caminho. E se Deus trilha no caminho, que é o teu caminho, irmão, esse teu caminho vai ser de vitória. Teu caminho vai ser de vitória. Como purificará o jovem, o homem, o seu caminho? Observando com toda a sua palavra. Deixa eu dizer para você, amado, nunca acredite que a felicidade é utopia, porque ela não é. Você pode viver num mundo de desgraçados. A desgraça pode ser a voz da vez. Mas eu creio com toda a minha alma que a bênção de Deus, como eu tenho pregado aqui, ela é a capacidade de nós para remarmos contra a maré. Você já me ouviu falando sobre isso aqui. Olha ao teu redor para as circunstâncias. Todo mundo diz: pastor, tá brabo pra caramba. Não tem problema, irmão. Você está capacitado pelo Espírito e pela palavra para remar contra a maré. Se todos caminham no caminho de morte, você vai remar para a vida no nome de Jesus. Se todo mundo caminha para o vale e para o buraco, você vai caminhar para o alto e para a glória no nome de Jesus. Se todo mundo caminha para a desistência, você vai se tornar um insistente chato no nome de Jesus. Se todo mundo vai para o brejo, eu vou para o campo no nome de Jesus. Para pastos vai verdejantes, porque você não faz parte do todo mundo. Porque a Bíblia diz que no meio do todo, Deus escolheu um povozinho para chamar de seu. Deus, no meio de todos os povos, escolheu um povo para chamar de seu. Eu não sei se você sabe. Se não sabe, vai saber agora. O teu nome está lá. Naquele para o qual Deus olha e diz assim: tu és meu. Diga assim: eu sou do Senhor, amado. Quantos tem certeza disso? Eu tenho certeza, pastor. Purifica o teu caminho pela palavra, amado. Purifica o teu caminho pela palavra. E você vai ver que a vida é uma bênção. Deus te abençoe com vida abundante, um caminho plano e com graça abundante que vem pela palavra do Senhor. Recebe essa palavra já no início desse culto? Então aplauda o Senhor bem forte. Glorifica o Senhor por ele. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Oh, aleluia. 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 Nós começamos na quarta-feira passada, irmãos, o que será uma série de estudos sobre reencarnação. E a maioria dos irmãos estiveram aqui na semana passada. Nós já aprendemos algumas coisas sobre ela na introdução. E primeiro nós dissemos que nossa proposta aqui não seria estudar o espiritismo propriamente dito, mas uma doutrina que faz parte do seu bojo, que é a reencarnação. Reencarnação, que é uma doutrina muito mais antiga do que o espiritismo, não é? É uma doutrina que é desenvolvida no Brasil e grande parte do mundo por aquela religião que é conhecida como espiritismo, mas uma doutrina que é mais antiga do que ele próprio. Uma doutrina que hoje pega o mundo inteiro e que está sendo difundido de uma forma muito violenta, especificamente pela Globo, que enfia a doutrina espírita dentro da nossa casa, e o pior, com a nossa permissão, ou com a sua permissão, né? Eu me recuso a ver a novela da Globo. Todas as novelas da Globo estão encharcadas de espiritismo, de um modo muito especial de reencarnação. Eu disse aos irmãos que o fato de todas as novelas da Globo estar pregando, estar discipulando o Brasil com a doutrina reencarnacionista e espiritista, não é à toa. A Globo passa por um processo de decadência financeira como nunca antes na sua história. Escreva o que eu estou lhe falando, a Globo vai à falência, a despeito de os governos do Brasil estarem investindo milhões e milhões de reais nela. Eu tenho certeza que o fato de todas as novelas da Globo estarem nos encharcando de doutrina reencarnacionista não é à toa, são pactos espirituais que a Globo fez. Eu acho que a gente tem que conhecer a doutrina, porque a doutrina é bastante sinistra, não é? Ela é uma doutrina simpática,
tem algum peso e fundamento lógico, embora nenhum respaldo bíblico ou respaldo seja lá qual for. Nós vamos estudar isso ao longo dos meses. Diga aos irmãos que sou pastor, sou um estudante da filosofia budista. Buda viveu uma vida que me atrai e que, em termos de disciplina, é admirável. Todavia, sua doutrina deixa falhas profundas, como também a vida daquele que codificou o Espiritismo, o senhor Hipólite Léon Denisard Rivail, ou Rivail, que ficou conhecido ao longo da história como Allan Kardec. Não é que em 1856 codificou o Espiritismo no Brasil. Ele não é o fundador dele. Ele foi quem sistematizou, tornou um pouco mais entendível no Brasil. Então, toda vez que a gente fala de reencarnação, a gente imagina que Kardec foi o que originou a reencarnação, e nós aprendemos na quarta-feira passada que não foi isso. Nós começamos a pensar sobre a origem da reencarnação, falamos sobre as palavras, né, sobre os vocábulos que são usados para conotar a reencarnação. Aprendemos que um dos primeiros vocábulos que conota a reencarnação é transmigração, que é a doutrina que diz que nós, depois de mortos, podemos reencarnar em qualquer tipo de vida, seja humana, vegetal, seja num verme, seja numa planta. Nós transmigramos. Hoje eu posso ser um ser humano, mas é possível que na próxima vida eu possa vir uma árvore, possa vir uma grama, possa vir um gato, um cachorro, um ser humano. A transmigração, imagina que a reencarnação é possível em qualquer forma de vida. Tem a reencarnação propriamente dito, que diz que a gente reencarna, mas só num corpo humano. Só, não em qualquer tipo de vida. E tem a metempsicose, que abarca as duas ideias de transmigração e reencarnação. Falamos que esses são os vocábulos mais usados. Aí, nós nos detivemos na semana passada sobre a história da reencarnação no pensamento humano. Quando teria sido introduzida a ideia de que eu morro, minha alma perambula e depois retorna? Onde é que isso foi introduzido? A maioria dos estudiosos imaginam que tal introdução se deu através das antigas religiões, as milenares religiões, o hinduísmo e o budismo. Todos imaginam, ou quase todos, não todos, concordam que a introdução da doutrina reencarnacionista se deu pelo hinduísmo e pelo budismo. Eu mostrei a você, na minha visão, que não. Eu acho que a reencarnação, ela é muito mais antiga. Aí eu perguntei aos irmãos, os irmãos vão responder: o que mais preocupa e causa pavor no ser humano? Qual é aquilo que mais gera pavor em nós? Diga o nome dela: morte. Você pode encontrar com qualquer pessoa: tem medo de morrer? Não, quem sabe porque está salvo. Ele não tem medo de morrer, mas pergunta: você quer morrer? Pergunta ao irmão que está do seu lado: quer morrer? Nem aqueles cabras que dizem que o inferno é aqui. O inferno não existe, o inferno é aqui. Quantos já ouviram essa frase aí? O inferno é aqui, gente. Irmão, eu tenho falado assim: se o inferno é aqui, de Deus, risca o meu nome daqueles que vão para o céu. Porque se no inferno, irmão, eu tenho uma igreja igual a minha, modéstia à parte, abençoada. Se no inferno eu tenho uma esposa igual a minha, filhas igual a minha, amigos iguais aos meus, uma moto igual a minha, irmão. Se eu tenho esse corpinho no inferno, se no inferno eu saio daqui e vou comer um churrasquinho na praça, pelo amor de Deus, fazer o que no céu, irmão? Fazer o que no céu? Passear com anjinho? Anjinho não tem churrasco no céu, tem, não sei lá mesmo. Agora, a gente vai dando razões ideológicas, porque a gente não consegue imaginar de que pior do que o que está vai ficar. Nós temos medo da morte
desde sempre. E eu falei que a ideia de se não ser, cabe. Se não couber, os professores de português me perdoem. A ideia de não ser vencido pela morte é algo que está em nós implicitamente e explicitamente. É impossível que um ser tão grandioso, tão perfeito, tão tremendo e tão capaz como a gente, tão superior a tudo que é criação na criatura, criatura na criação, possa ter como vida só 70 anos. É impossível que um ser com uma capacidade de desenvolvimento tão tremenda como eu, de evolução tão tremenda como eu, ser humano, possa ter um tempo tão curto de vida, uma vida só. Não dá para desenvolver o potencial de um ser humano. E aí, nós achamos que depois dessa vida, nós voltamos para uma nossa vida, para continuar o nosso processo de evolução. Isso nada mais é do que a declaração explícita de que a gente morre de medo da morte. E onde é que a gente acha isso, irmão? Fomos lá em Gênesis capítulo 1, na criação, no Éden, quando Deus coloca o homem lá, diz assim, ó, vocês podem curtir à vontade, celebrem a vida, só não toquem naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que aquela árvore estava lá, pastor? Se não houvesse a possibilidade de se errar, o homem não seria livre. Se não houvesse a possibilidade de se decidir, nós não éramos livres. Eu quero dizer uma coisa para você, não parece esquisita, mas é verdade. Deus respeita o seu direito de errar. Eu também. Você tem o direito de errar. Você sabia disso? É um direito seu. Aí, Satanás aparece na história, e para a reencarnacionista, a ideia de Éden, de Adão, de Eva, criacionismo, céu, inferno, diabo, anjos, tudo isso é filosofia, tudo isso é mito. Nós vamos falar sobre reencarnação no pensamento hebreu. Vamos chegar na Bíblia, viu, irmão? Tenha só um pouco de paciência. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação no pensamento ocidental, como é que ela entrou no Ocidente. Na quarta-feira que vem a gente fala sobre como ela entrou no Oriente. Depois vamos falar sobre a reencarnação no pensamento hebreu, ou seja, no pensamento bíblico. E vai ser muito tremendo esse estudo, você pode ter certeza. Lá no Éden, Satanás, quando tenta a mulher, diz assim, Deus disse para você que você não pode comer nenhuma dessas árvores do jardim? A mulher disse, não foi isso que ele disse. Ele disse que eu não posso comer daquela única árvore. Por quê? Porque se vós comerdes, disse Deus, o que Deus disse? Repita. Certamente morrereis. Vem Satanás e diz exatamente o contrário. O que Satanás diz? Certamente não morrereis. Satanás toca no ponto nevrálgico, no pavor daquilo que representava a humanidade. Você não vai morrer. Aí a gente parou para pensar, ora, que ideia que Eva e Adão tinham de morte, irmão? O que eles sabiam de morte? Nada. Nunca tinham ouvido falar essa palavra antes de Deus falar, certamente eu morrerei. O que é morte, Senhor? Tu nos criaste há pouco tempo e está falando de morte. O que é morte? Ele não sabe. Ele não saberia discernir filosoficamente, psicologicamente, cientificamente, espiritualmente, mas a ideia de morte em nós está implícito desde sempre. Eu exemplifiquei como a sexualidade, irmão. Sexo não tem aula na escola, está em nós e daqui a pouco a gente está praticando e pronto. A gente pode não ver ninguém fazer, a gente não sabe como é que faz, mas chega uma hora na vida humana que aquilo que é inerente em nós vem à tona e a gente pratica. A morte é a mesma coisa, está inerente em nós. E aí, esse medo de morte que vem desde o Éden, na minha concepção, deu origem à ideia de que a gente um dia, mais cedo ou mais tarde, vai vencer a morte. De que a morte não pode ser maior do que um ser como nós. De que a morte não pode ser o final de uma criatura tão exuberante como é o ser humano. Aí, para mim, foi introduzido a ideia
da reencarnação e não a doutrina como algo sistematizado. Nós iremos, de alguma forma, acabar a morte. Então, na verdade, um modo de não se admitir a sua incapacidade diante da morte. Para mim, a reencarnação é eminentemente isso. Não posso ser menor do que a morte. Aí falei de algumas formas como eles pensam sobre a ideia da morte, a ideia do sonho, né? Quando você sonha, eles criam que a tua alma passeia e vai para o mundo das ideias, como dizia Platão, e quando você acorda ela volta. Ora, se no sono acontece isso, presumimos que quando morremos acontece a mesma coisa. Toda doutrina reencarnacionista está sempre posta sobre de presumição, ou de presunção, como você quiser. Hoje, eu quero mostrar para vocês a antiguidade do conceito reencarnacionista no Ocidente. Quando é que ela entrou aqui no Ocidente? Ela entrou pela Grécia. Quando você estuda os pensamentos gregos, dos mais antigos você vai achar, por exemplo, os escritos de Homero, de dois, por exemplo, muito famosos que vocês já ouviram falar, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é um dos escritos mais antigos, escrito por Homero em 298, 300 a.C. E a Ilíada conta uma história que você conhece muito bem, que você viu no cinema bem pouco tempo atrás, que foi a Troia, com aquele ator horrível, né, chamado Brad Pitt. Amém, irmãs? Não amém, né, irmã? Não amém. A batalha de Troia com os gregos revela aquilo tudo lá. Depois a Odisseia também retrata o retorno de Ulisses, a sua rainha Penélope, quando ele toma o seu trono de volta depois da batalha dos gregos e troianos. Nesse texto de Homero, Ilíada, já se falava sobre a reencarnação. Paralelo a esse, havia uns estudos chamados órficos, vem de Orfeu, orfismo. Deixa eu falar para você que é orfismo, que é um corpo de doutrinas expressas por poemas atribuídos a Orfeu, do século VII. Já falava de reencarnação de forma mas muito clara. A ideia de que nós renasceríamos em vidas diversas e sucessivas vezes. No orfismo, agora olha que coisa interessante, a ideia parece combinada com um elaborado sistema de doutrina que descreve a origem do homem como, no orfismo, que é quase tido como uma Bíblia grega para os filósofos gregos, o orfismo dizia que, ou diz, que a origem do homem está na queda dos deuses do Olimpo, na depravação do Olimpo. De onde originou a humanidade? Proveniente dos deuses do Olimpo. Já ouviram falar dos deuses do Olimpo? Zeus, Apolo, Poseidon, Ares, Hera, Atenas, Afrodite, Hélio e Hermes. De onde descende a humanidade? Dos deuses do Olimpo. Nós somos oriundos dos deuses do Olimpo. Como também somos produto da queda, que é produto da depravação dos deuses. Os deuses se depravaram e foram jogados à terra, e nós somos, portanto, semideuses. A ideia é bastante sinistra, irmão. A terra foi o lugar onde os deuses jogaram os depravados para sofrerem castigo. Essa é a ideia do orfismo. Vai segurando essa ideia. Terra não tem nada a ver com Deus. Terra não tem nada a ver com Adão e Eva. Não tem nada a ver com criacionismos. Nós somos filhos do Olimpo. E esse é um dos ensinos mais antigos da Grécia. O orfismo advogava o conceito de transmigração e a necessidade dos ciclos de renascimento. Precisamos renascer, precisamos voltar a viver, precisamos morrer, precisamos renascer, precisamos morrer, precisamos renascer. Por quê? Porque é a única forma do homem receber castigo e recompensa. Para o pensamento de Orfeu e no orfismo, que é um dos mais antigos da Grécia,
A terra é um lugar que foi criado pelos deuses tão somente para castigo e recompensa. Repita comigo: terra é um lugar de castigo e recompensa. Guarda essa ideia aí. Um outro escrito muito antigo na Grécia, que não é só o de Orfeu, nem de Homero, é de um filósofo chamado Píndaro, que é um pouco ainda mais antigo, os 528 a.C. Píndaro foi somente o maior lírico grego de todos os tempos. Seus poemas também são tidos como bíblicos. E ele postula o interessante conceito de que este mundo e o vindouro são reciprocamente lugares de recompensa e castigo. Ele pensa como Orfeu. Agora, se aqui é o lugar para onde nós somos mandados para sermos castigados, ou se aqui é o lugar para onde nós somos enviados para sermos recompensados, estarmos aqui é estarmos, portanto, no pós-vida. A vida verdadeira é desenvolvida em outra dimensão. Para cá, nós viemos receber a recompensa. Quando a gente prega cristianismo, prega a palavra de Cristo, nós vivemos aqui, e aqui nós sabemos que quantos pecaram? Quantos pecaram? E o salário do pecado, qual é? Então, o que todos merecem? Morte. Aí, na plenitude do tempo, Deus mandou Cristo para morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. De modo que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. O cristianismo advoga exatamente o contrário. Nós vivemos a nossa vida aqui, e a nossa recompensa ou o nosso castigo será na eternidade. Para os que creem, diz o Senhor: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Possuí por herança o reino dos céus. Nós cremos que em Cristo nós estamos no caminho para recebermos o galardão e a recompensa do céu. E para os que rejeitaram a palavra do Cristo, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Afastamento total de Deus pelo resto da eternidade. Nós cremos que a vida se desenvolve na terra e a nossa recompensa ou castigo se dá na eternidade. O pensamento filosófico, o pensamento grego, acredita que a vida verdadeira é desenvolvida lá e aqui é o lugar da recompensa ou o lugar do castigo. Nós, portanto, aqui estamos vivendo no pós-vida. É o oposto. Segura essa ideia e lembra que no domingo, na quarta-feira passada, eu falei, é impossível crer-se na reencarnação e dizer-se cristão. É antilógico. É ante tudo. Impossível crer-se numa doutrina reencarnacionista cristã. Se tal doutrina representa o espiritismo nunca poderia ser cristão. Porque vem contra tudo que o cristianismo advoga. E nós vamos aprofundar disso ao longo das quartas-feiras. Vai chegar um dia que a gente vai sair da filosofia e vai parar na Bíblia. Píndaro dizia isso. Renascer, nascer, portanto, para alguns, se recompensa é um prêmio, um presente. Se castigo, renascer é uma desgraça. A vida é um castigo. Vai segurando a ideia que você vai aprender já já. O ensinamento acerca da reencarnação é muito antigo. Aparece um outro filósofo chamado Pitágoras, viveu por volta de 550 a.C., que também incorporou a ideia da reencarnação no seu sistema, só que ele cria na transmigração. A gente pode nascer em qualquer corpo. E ele acredita que a ideia de renascermos em qualquer corpo é uma verdade porque não se justifica a vida de um vegetal.
Eu não vou nem me aprofundar em Pitágoras, irmão, porque não dá. Uma frase que marcou Pitágoras, uma ideia que marcou Pitágoras, uma história muito repetida, quem estuda filosofia, diz que, numa ocasião, ele viu alguém espancando um cachorrinho. Ele olhou, não entendeu o espancamento, quando alguém chutou o cachorrinho, e o cachorrinho ganiu, né? Ele deu aquela... Ai, ai, ai. Ele se intromete no espancamento canino e diz: parem de bater nesse cachorro, porque ele carrega a alma de um amigo meu. Conheci pelo ganido. A mesma reação que vocês tiveram é a que os filósofos têm quando leem Pitágoras dizer isso. Porque ele cria na transmigração. E escreveu muito sobre isso. Mas eu quero me deter um pouquinho aqui em Platão. Aliás, vamos voltar a Píndaro. Píndaro, o que diz que aqui é lugar de recompensa e castigo, ele diz que todo ser humano precisa passar por 3 ciclos de vida. 3 nessa terra e 3 na verdadeira vida. 3 aqui, nesse tabernáculo, na terra dos humanos, e 3 vidas lá no campo do eidos, no campo da ideia. Eu vivo 3 vidas aqui e vivo 3 vidas lá. Depois de viver-se as 6 vidas, então nós estaríamos livres do processo de reencarnação. Quantas vidas Píndaro diz que a gente vive mesmo, irmão? Diga 6. Quantas vidas? 6. Vou te perguntar a você isso já já. Aí nós vamos a Platão, que é o pai de tudo, é o mais famoso, é o que codificou a filosofia, o respeitado de todos, é mais respeitado até do que o seu mestre Sócrates. Viveu em 450 a.C. e em todos os seus diálogos ele fala sobre reencarnação. E Platão dizia categoricamente que a esfera terrestre não era o lugar mais apropriado para a alma humana. Terra não é lugar de ser humano. Nós estamos aqui por consequência da nossa queda e depravação do campo das ideias. Nós viemos para cá porque nós, na eternidade passada, nos deterioramos. O lugar da alma é ipsis literis, no mundo das ideias. O que é mundo das ideias? É o céu platônico, que você entende como céu, lugar das almas, da eternidade. Platão chama de mundo das ideias. E ele, quase que concordando com Píndaro, diz que terra não é lugar de gente. Lugar de gente é lá no mundo das ideias. Aqui não é o lugar de nós vivermos. Embora horrivelmente rebaixada de ser do seu estado anterior, a alma humana poderia regressar àquele estado anterior, ou seja, o mundo das ideias, mas nesse regresso estariam envolvidos inúmeras reencarnações. Ele dá encarnações, ele diz: olha, nós decaímos, chegamos ao estado mais degradante da humanidade, da existência, que é ser humano. Todavia, há uma esperança de voltarmos ao estado anterior, do mundo das ideias. Só que Platão diz que para chegarmos ao estado anterior e original, nós teríamos que reencarnar durante 10.000 anos. Quantas vezes Píndaro disse que a gente reencarna? Platão diz que a gente tem que reencarnar quantos anos? Em 10.000 anos a gente vive só 6 vidas? O que você acha? Quem está com a razão? Platão ou Píndaro? Reencarnamos 6 ou 10.000 anos? Quando nós estudamos Platão, Platão olha para o corpo e diz: isto no que você vive é o sepulcro da alma. Platão diz que o corpo é o sepulcro da alma. Ele está dizendo que a alma no plano humano está morta.
Agora, o que fica muito claro, irmão, nos ensinos de Homero, nas Ilíadas ou na Odisseia, escritos maravilhosos para ler de forma cultural. O que fica muito claro entre o Orfismo, Píndaro, Pitágoras, Platão, é a ausência de paixão pela vida. Veja, se o corpo físico seria a prisão, o sepulcro da alma, e um dos aspectos da redenção consistiria em abandonarmos o corpo físico, bem como todas as coisas materiais, deixando tudo para trás, ele está dizendo: a vida não vale a pena, a vida é um castigo. Viver não tem significado. E por que você acha que a filosofia veio à tona? Qual é a função da filosofia, se não responder às questões da dor no ser? A filosofia, filosofia, amigo do saber, busca o responder às respostas e às indagações da alma. Por que eu sofro? Por que eu sinto dor? Porque passamos por esse estágio degradante da existência do ser e da alma. Platão dizia que viver era viver em sepulcro. E quando eu leio todos os filósofos que preconizam a ideia da reencarnação, o que eu detecto nele de cara, é a ausência de paixão pela vida. Ora, irmão, diga para mim, não precisa ser doutor, se você está cônscio de que por causa da qualidade de vida que você vive, a vida não vale a pena, o que esse homem mais quer na vida? Ele quer passar dessa vida para uma outra que ele precisa acreditar será muito melhor do que essa. Se eu vivo dentro de um sepulcro, se eu vivo sepultado, se eu vivo dentro de uma prisão, o que um preso quer na vida? Me respondam. Liberdade. E se o corpo é uma prisão, como é que o homem se liberta? Morrendo. Mas como a ideia da morte nos assombra, nós precisamos crer, ainda que supostamente, que eu terei uma nova oportunidade. Daí entra o pensamento reencarnacionista no pensamento ocidental. Agora, quando a gente pensa esses filósofos, como Platão, que diz que o corpo é o sepulcro da alma, o que, na verdade, conotará num terrível equívoco da parte de Deus em ter-nos posto na terra. Ora, se o meu corpo é um sepulcro, nós cremos que quem criou esse corpo, irmão? Deus. Nesse corpo, diz a palavra e nós cremos, ele soprou o fôlego da vida. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. De modo que, se eu penso e creio na Bíblia, como cristão, e acredito que reencarnação é uma realidade, logo eu penso como Platão. Se o corpo é uma prisão e é um sepulcro, Deus ter me trazido, Deus ter me dado vida, seria um grande ato de injustiça e de maldade. Viver seria um castigo do Criador para mim e para você. Agora, me respondam você, viver para você é um castigo? Você pode estar passando por teus piores momentos na tua vida, irmão. Você não quer morrer. O maior dom que Deus deu para um ser humano é a vida. Agora, a qualidade de vida, o amor pela vida, a paixão pela vida, não tem a ver com o que vivi no passado, tem a ver com o que eu vivo hoje. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não tem paixão pela vida
quem não conseguiu na vida se encontrar com a vida. Porque, irmão, se o que eu vivo hoje é o estado degradante da existência, e o que eu vivo hoje, vivo com aquele que habita em mim, que a Bíblia diz que é maior do que aquele que habita no mundo, é o Paráclito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que transforma a nossa vida numa vida que vale a pena. Essa palavra de Deus que diz que Ele habita em mim, é uma palavra que confronta o pensamento reencarnacionista e a sua introdução no Ocidente. Ou eu sou reencarnacionista, ou eu sou cristão. Porque são doutrinas antagônicas. Quando Deus criou a vida, e a vida não é um sepulcro, o corpo não é uma prisão, a vida é um presente de Deus para você, meu irmão. Viver vale a pena e viver é uma bênção. Deus, quando nos criou, vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 27. Você já achou, amém? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei-vos a terra, e enchei-a e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Aí atente para a palavra de Deus. E viu Deus tudo quanto fizera, leia o resto. E eis que era o que, irmão? Como era tudo que Deus fez, irmão? Diga: muito bom. Se Deus diz que o que Ele fez era muito bom, eu não posso crer numa filosofia de alguém que passou pela vida sem conhecer a vida, e que porque passou pela vida sem conhecer a vida, nunca se apaixonou pela vida. E a ideia tão verdadeira que ele diz que viver é viver no sepulcro. De tal forma ele não alcançou a vida que ele entendeu que viver é viver a morte. É viver preso. Alguém sepultado não conhece alegria. Alguém sepultado não conhece amor. Alguém sepultado não conhece amizade. Alguém sepultado não sonha. Alguém sepultado não conhece esperança. Alguém sepultado não se emociona. E a ideia que provém para o Ocidente através da filosofia é a ideia de que a vida é uma vida desapaixonada, mas precisamos ter esperança, porque nos 10.000 anos de reencarnação, nós vamos voltar para o nosso estado original, que é o campo das ideias. Aí, quando nós acreditamos nisso, primeiro, nós estamos dizendo que se Deus foi aquele que nos deu a vida, nos deu para nos punir. Deus não é Deus, Deus é diabo. Se nós cremos que de fato vivamos 6 vidas, ou tantas vidas quantos possível for durante 10 anos, até atingir o que o outro chama de eu impessoal, o que Platão chama de o mundo das ideias, ou seja, vamos ser um com o cosmos. Para o reencarnacionista e para a filosofia não existe céu e inferno. Nem isso aqui existe. Isso aqui é um campo de passagem. Eu preciso rasgar a Bíblia. Porque se a ideia é verdadeira, e nós vamos agora lá para Hebreus capítulo 9. Vamos lá na Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 9. Você já abriu, amém? Veja o verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Você achou aí, amém?
Presta atenção nessa leitura, irmão, porque é importante para a tua vida. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo entrou no céu para comparecer por nós perante a face de Deus. Continuemos. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com o sangue alheio. Porque no tempo do velho, quando o povo pecava, um sacerdote, vamos dizer um pastor, tinha que entrar no santíssimo lugar, num lugar reservado para o sacerdote num templo, e ali ele tinha que sacrificar um animal e derramar o seu sangue, para que o pecado do povo fosse perdoado através do sacrifício do animal. Toda vez que um homem pecava, matava-se um animal. Toda vez que uma família pecasse, matava um animal. Toda vez que o povo pecava, matava um animal, vertia esse sangue para o pecado ser remido. Aí diz o texto que Cristo entrou no céu por nós para comparecer perante Ele, não para oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar para verter sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Versículo seguinte: e como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou eu creio na palavra de Deus e creio que Cristo verteu o seu sangue na cruz para perdoar o meu pecado, para que eu não fosse perdido eternamente, ou eu creio que eu vou ficar 10.000 anos vindo, revindo, anulando o sacrifício de Cristo e a palavra de Deus, que ao Neilzinho está ordenado morrer uma só vez. Não há como se dizer cristão e se crer em reencarnação. O texto diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Você tem 70, 80, 90 anos mesmo. E esses 70, 80, 90 anos serão da qualidade que você quiser na tua vida. Depende da qualidade de vida que você vive. Depende do que você faz hoje em função de plantar amanhã. Conheço gente que tem 40 anos que está querendo morrer urgente e tenta morrer muitas vezes. Nesse planeta, a cada minuto 3 pessoas se matam, porque dizem que a vida é uma desgraça. Mas há muitos, eu sei que aqui existem muitos que estão me ouvindo aqui hoje, que se pudessem viveriam 200 anos, porque ama a vida. Tem alguém que ama a vida aí? Quantos são gratos a Deus por ela, irmão? Aplauda o Senhor pela vida que Ele nos deu, amado. Aleluia, eu também sou um apaixonado pela vida. Eu sou um apaixonado pela vida. E queria viver 200 anos, irmãos, porque eu entendo a vida como presente de Deus. E Ele disse que nos deu a vida para que nós fôssemos livres e verdadeiramente livres. Corpo não é sepulcro para quem serve aquele que tem a chave de todas as portas, que diz: abrindo eu, a porta que eu abro ninguém fecha. Eu gosto da palavra de Deus, irmão. Vamos a Eclesiastes capítulo 3. Quero que os irmãos entendam que aqui nós estamos em casa, né, irmãos? Nós não estamos criticando a religião nem a fé de ninguém, estamos mostrando a razão da nossa. Só isso. Eclesiastes capítulo 3. Oh meu Deus, a cara Eclesiastes da minha Bíblia aqui. Ah, não achei, está aqui. Eclesiastes capítulo 3. Veja o versículo 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhe sucede.
Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para a terra? Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A resposta é implícita: ninguém. Primeiro ele diz, quem sabe se o homem vai para cima e se o homem vai para baixo? Ele está dizendo que só tem dois caminhos: ou para o alto com o Senhor, ou para o inferno, longe dele. Porque ele está dizendo, o que tenho visto é que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Irmão, deixa eu falar para você aqui. Você não precisa esperar uma nova vida para ser feliz. Você pode ser feliz a começar hoje, em nome de Jesus. Você pode ter tido um passado desgraçado, mas pode ter um futuro de glória. Não espera uma nova vida, porque você pode quebrar a cara. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A qualidade de vida que você vive é em função do que você plantou, ou em função do que você deixou de plantar. Pastor, eu não fiz mal para ninguém. Fez bem a quem? Que semente que você plantou para colher? Você está com 30, 40, já está vivendo a vida de um desistente, que quem sabe não acha emprego, não consegue achar um amor, nada. Você plantou para fazer isso? Estudou para ser doutor hoje? Semeou para colher amanhã? Está semeando hoje para que o teu amanhã seja melhor do que hoje? O teu hoje é a resposta do teu ontem, não da tua vida anterior, irmão. Nesse estudo de hoje, a gente aprende, portanto, que a reencarnação não nasceu na religião. Ela nasceu aonde? Na filosofia. A reencarnação não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina filosófica. Os pensadores querendo entender a razão da dor humana, da crise do ser. E porque nem todas as crises do ser têm respostas, justificamos com vidas anteriores. Toda ideia reencarnacionista está edificada em cima de presunção. Presume-se que. E entre ficar entre presunção e palavra, eu aconselho você, fica com a palavra, irmão. Porque no final, o que crê na palavra, que muitas vezes é tido como de inferior qualidade, pode ver que quem não crê na palavra, crê na doutrina espiritista, reencarnação, geralmente se julga superior, mais inteligente, mais sábio, é o filósofo. Quem crê na Bíblia, eu me lembro, eu já contei essa experiência para você, eu fazia pós-graduação entre pensamento convergente e divergente entre filosofia e psicanálise na PUC. Fazia psicanálise na PUC. Um professor de filosofia muito renomado no Rio de Janeiro, um psicanalista famoso, ao saber do meu currículo e muito mais por saber que eu era pastor estudando psicanálise, e a psicanálise era lacaniana, não era freudiana, num dos intervalos, ele não resiste, depois de alguns meses de aula, ele diz assim, Neil, cara, eu preciso lhe perguntar, você é um homem tão inteligente, você está se destacando na turma, você, caramba, você é um cara que vai longe. Você acredita mesmo em céu? Inferno? Você acredita mesmo em anjos? Demônios? Você acredita nessa história da carochinha? Eu falei, cara, eu acredito na carochinha com toda a minha alma. Creio com toda a minha alma na existência do céu, tanto quanto na existência do inferno. Creio tanto em Deus como creio no diabo. Creio tanto nos anjos como creio nos demônios.
Pô, não é possível, cara. Não é possível que você não entenda que isso tudo é mito. Você acredita no quê? Nos ciclos de vida. Nascemos para morrer e morremos para nascer. É bonito, né, irmão? É um negócio bacana de se legal. Você estuda, você, caraca, pô, tem sentido. Eu falei assim, você crê nisso? Crê. Aquela ideia de que, nós vamos falar sobre as consequências da reencarnação, nós vamos falar mais adiante, uma pessoa que nasce cega por quê? Uma pessoa que nasceu paraplégica, por que ela nasce paraplégica? Porque na outra vida ela foi o quê? Tem esses parâmetros de castigo. Isso tudo responde. Por que meu filho nasceu paraplégico, nasceu com mongolismo, com hidrocefalia? Ah, porque na outra vida. Ah, é isso. São ciclos. Mas creia, ele vai passar dessa, na outra ele volta. Aqui é um lugar de evolução. E ele falou assim, Neil, nós nascemos, morremos, renascemos e vamos evoluindo. E qual é o parâmetro para a qualidade da minha vida aqui hoje? Ora, você vive uma vida boa porque você foi alguém digno na vida passada. Se você não for alguém digno, você vai reencarnar numa vida má. Você precisa ser íntegro, você precisa fazer boas obras. Fora da caridade, não há salvação. E quem é que faz mais caridade nesse país? Me diga. São os doutores da caridade. Melhor obra de caridade e ação social do planeta são deles. Porque fora dela não há salvação. Nós vamos evoluir e vamos vir numa vida melhor. Eu falei, você acredita nisso? O professor falou o nome dele lá. Acredito nisso, é isso que é. É baseado no quê? Eu também creio na carochinha, cara. Aí eu falei para ele, vamos pensar, você é um filósofo, né? Eu sou seu aluno. Se reencarnação é verdade, porque eu creio na palavra de Deus e nos ensinos do Cristo, por causa da minha fé na palavra, eu procuro ser um bom pai, procuro fazer bem a todos, ser amigos de todos. Poxa, eu sou uma bênção na vida de uma multidão de gente, cara, você não tem noção. Eu sou objeto de milagres na mão de Deus, de restauração de famílias, de libertação de drogados. Sou modelo de exemplo para uma multidão de gente. Eu sou uma bênção, cara. De modo que se a reencarnação é verdade, porque eu sigo os ensinamentos de Cristo, que é uma mentira, eu acho que na outra vida eu vou vir bem. Ah, vou. Porque eu sou um ser humano decente, eu sou um ser humano da forma certa. Então, se você tiver com a razão, eu não perco nada. Agora, suponha, Alexandre, que reencarnação não exista, inferno exista, céu exista, que quem crê em Jesus vai para o céu, quem não crê vai para o inferno e vai arder no fogo de enxofre o resto da vida. Se eu tiver certo, para onde você vai? Ah, Neil, vamos almoçar. Eu falei assim, espera aí, Alexandre, deixa eu te falar. Mesmo que Cristo não tivesse existido, vale a pena crer nele. Mesmo que isso aqui seja mentira, vale a pena crer nisso. Porque você crê nisso, você vive uma vida pia, você vive uma vida decente, você vive uma vida digna. E se reencarnação existe, fique tranquilo, servo de Jesus. Na próxima vida você vai estar muito bem no nome de Jesus. Mesmo que ele não exista, vale a pena crer nele. Agora você que crê e não crê no sacrifício de Cristo, meu irmão, se a tua doutrina for furada, você está perdido. Ou Jesus, costumo dizer, era um megalomaníaco, doido, varrido, piradão, digno de todo pinel, de toda corrente, de toda camisa de força. Ou ele dizia a verdade, porque ele dizia assim, eu sou o caminho, eu sou a, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu e o Pai somos um, e fora de mim não há salvação. Antes de Moisés eu era, e eu. Ou ele era um louco, ou ele estava dizendo a verdade, irmão. Porque toda religião não cristã, ou é sacrifício, ou é boas obras, é sempre caminho de terceiros. Vem Jesus e diz assim, ó, eu. Ele
Ele era um louco, tinha que estar no Pinel, irmão. Tinha que conhecer os psiquiatras contemporâneos. Ou então, ele estava dizendo a verdade. Eu prefiro crer nele do que em Platão. Você aprende hoje que a reencarnação entrou no Ocidente pelo pensamento grego. Não é uma doutrina religiosa, é filosófica, que foi absorvida pela religião. Eu prefiro crer na palavra. E eu te aconselho a crer também, irmão. Todavia, você é livre para crer no que você quiser. Eu respeito você na sua fé, respeite tu na minha. E vamos esperar o dia do juízo. Vamos esperar o dia do juízo. Minha oração, portanto, nessa noite é que fé seja gerada no teu coração e que a sabedoria do alto seja gerada na sua mente. Não aquela humana que nós lemos na quarta-feira passada, que é humana, terrena e animal. Mas a fé de Deus que sabe discernir o mundo natural e o mundo sobrenatural. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Recebe a palavra como vinda do alto do teu coração. Então aplauda o Senhor por ela, porque Ele é digno.